Entrando na matéria propriamente dita agora, dúvida e medo. Como combater dúvida e medo? Nós vamos aprender agora como combater esse mal. Primeiro precisamos entender como nasce a dúvida. A dúvida nasce de toda a informação incompleta, ou quando chegam duas ou mais informações completas e conflitantes entre si. A dúvida é gerada na mente, que se não combatida vai para o corpo, causando prejuízo à saúde e tirando a paz. Dúvida e medo está dentro de nós e não é uma questão mitológica. Precisamos combater esses dois vírus da nossa mente para não entrarmos num quartinho escuro chamado depressão. A proposta é conhecermos essa ferramenta e sermos instrumentos de Deus para não só tirarmos do quartinho escuro da depressão as pessoas, como também, de repente, resgatar as nossas vidas como cristãos mesmo, né? Porque como nós vimos aqui, precisamos ter entendimento da palavra, não só conhecimento, não é? Mas entendermos a palavra para que consigamos vencer esses problemas que acontecem na vida de cristãos também. Então, primeiro eu me curo, não é? E depois eu consigo, através da minha cura, da prática na minha vida, da fórmula da fé, eu consigo resgatar pessoas desse mal, né? Desse problema chamado depressão. A dúvida, ela gera uma paralisia. E paralisados, nós não saímos do lugar. Patinamos e ficamos no mesmo lugar. Como podemos resolver o problema? Aplicando a lei do lançamento, que está em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E também a lei da firmeza, me mantendo firme como o monte de Sião, que está em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, primeiro eu lanço, eu permaneço firme. Desta forma, através do lançamento e ao mesmo tempo, através da convicção, minha fé permanece segura, como podemos observar aqui no gráfico. Nós precisamos buscar a verdade para que possamos nos libertar do vírus da dúvida e do medo. Como nós vimos aqui, a ausência de informação, ela gera o medo ou as informações conflitantes. Então, eu conhecendo, não é, a verdade, eu buscando a verdade dos fatos, eu consigo combater esse vírus da dúvida e do medo que ataca a minha confiança, me causando prejuízo ao meu corpo. E isso não é feito apenas através da lei do lançamento e da lei da confiança, mas também da lei da paciência, que é o Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor. E aqui não vale pular para o 70. Apressa-te, Senhor, em livrar-me. Eu lanço, né, a lei do lançamento, a lei da firmeza, eu permaneço firme e ao mesmo tempo a lei da paciência, eu espero. Então são ensinamentos assim bastante profundos
que aplicados irá mudar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. O professor Amorim, ele finalizou a aula lendo o texto de Mateus 14, do 22 ao 31. E ele nos traz, desse texto, uma reflexão e o entendimento ali, como que surgiu, não é? A dúvida e o medo nesse texto. Eu não vou ler o texto, ele é um pouquinho comprido, eu só vou mencionar, eu creio que todos já conhecem esse texto, né? Que conta que Jesus, os discípulos estão no meio do mar e Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos. E quando os discípulos veem Jesus caminhando ali sobre as águas, notem que a informação ela era incompleta, os discípulos não sabiam quem estava ali, não sabiam o que era aquela visão, aquilo que eles estavam vendo, até porque o corpo de Jesus ele estava transformado. O corpo de Jesus, ele estava, Deus, né, havia dado ali uma condição sobrenatural para Jesus, até porque corpo normal não anda. E devido a essa ausência de informação, até porque era a quarta vigília da noite, por volta das 3:30 da madrugada, os discípulos tiveram medo diante daquela circunstância. De madrugada, as ondas do mar agitadas e um ser que eles não sabiam quem era andando sobre a água. Homem não anda. Então, eles ficaram aterrorizados diante desse fato e ali nasce a dúvida e o medo na vida dos discípulos, né? Eles ficaram aterrorizados a ponto de começarem a gritar, né? E então Pedro, ele, audacioso, né? Ele diz: Senhor, se és tu, pede-me para que eu vá a teu encontro. Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro, então, começa a caminhar sobre as águas. O que sustentava Jesus sobre as águas era o Pai. E o que sustentava Pedro sobre as águas era Jesus. Mas o texto, eu quero que vocês leiam depois, diz que Pedro começa a olhar o vento. E ele tira então o foco em Jesus e ele se distrai. E nesse momento, Pedro afunda. O que nós podemos extrair, né, para concluir esse texto aqui? O que nós aprendemos aqui com Pedro? Que a nossa fé, ela não pode, de forma alguma, ser distraída. Nós temos que manter o nosso foco em Deus. Nós temos que manter a nossa fé firme no Senhor, para que nós não venhamos a afundar. Porque quem olha para Jesus, que é o consumador e o autor, né, e consumador da nossa fé, não vê nada afundando, né? Nós temos que permanecer convictos com a nossa fé
inabalável e não darmos créditos para as adversidades, para as dificuldades, né? Nesse caso aqui, pro vento. Temos que focar em Jesus, permanecer firme nele, para que nós não venhamos ter, né, medo, não venhamos ter dúvida ao ponto de paralisar a nossa fé. Então aqui nós aprendemos o antídoto, né? Nós aprendemos como combater dúvida e medo. E agora que vem a aplicação, em nome de Jesus, na nossa vida. Amém?